Bom, professor Willy e professor Vitor, ele disse assim, pregue a palavra. Então aqui, só aqui, sem sair da vírgula, depois da vírgula, já tem duas informações grandiosas aí. A primeira é o imperativo para a pregação. Ou seja, tem que se pregar. Pregação é algo que é exigido no contexto cristão, do evangelho. Agora, a segunda grande informação que ele trouxe aí é o que tem que ser pregado. E é a palavra. E a palavra aí, se a gente fosse usar ela separado, fora desse contexto, mas separado, né? Se referindo ao que ele está se referindo, seria com um P maiúsculo. Sim, é verdade. Não é? Porque está se referindo à palavra de Deus. Ou seja, não é qualquer palavra, mas é a palavra de Deus. E aí, diante disso, eu faria a seguinte pergunta para vocês. O que é a pregação? O que seria isso, pregação? Pregação é expor a palavra. Eu acho que a definição mais resumida de pregação, a pregação é expor a palavra de Deus, é expor a Bíblia Sagrada. Eu acho que essa é a missão de todo pregador. É você revelar a verdade que está nas Escrituras. A gente vive um tempo que as pessoas procuram tantos mistérios, mas na verdade a palavra já é a revelação de Deus. Então, aquele que prega a palavra, ele tem esse papel de trazer a verdade que já foi revelada para nós, através do Espírito Santo que inspirou os escritores sagrados, aos corações, aos ouvintes que estão nos vendo, nos ouvindo, de forma que esta palavra seja clara para todos aqueles que estão nos assistindo. Então, eu diria que, em poucas palavras, a pregação é você expor o texto sagrado, de modo simples, direto e claro, e com a unção do Espírito Santo, que é o que não pode faltar. Perfeitamente. Eu gosto de uma passagem que tem em Amós, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: bramiu o leão, né? Aquele rugir do leão. Quem não temerá? Então, quando o leão ele ruge, se alguém for num zoológico, já tiver tido essa experiência ao vivo de ouvir um leão rugindo, né? Você não vai ficar a mesma coisa. Tem um efeito, né? Do som daquele animal feroz rugindo, né? E o texto diz assim: o leão bramiu, quem não temerá? Aí ele vai continuar dizendo: falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? E aí eu acho que fala muito da pregação aqui, porque pregação também, e é somente você reverberar aquilo que Deus diz. O efeito, na verdade, o ofício da pregação, da proclamação, só acontece porque Deus falou uma vez. Então nós pregamos, ou o pregador prega, a pregação acontece porque, em primeiro lugar, Deus falou. É a fala de Deus, né, sendo reverberada através de alguém que traz, né, a proclamação verdadeira daquilo que uma vez Deus disse. Você faz me lembrar justamente o texto que Paulo diz aqui a Timóteo sobre pregação. Pregar aqui é falar como um arauto. E o arauto falava aquilo que o rei tinha dito. Ele era quem levava a mensagem. Ele não podia mudar a mensagem do rei. A mensagem já tinha sido dita. Ele apenas estava levando a mensagem que o rei havia mandado. Então, o pregador, ele é um arauto. Ele não tem mensagem própria. A mensagem já foi dita. O dever do arauto é levar ao maior número de pessoas possíveis aquela mensagem que já foi transmitida. A mensagem é esta: fale. E aí o pregador é responsável por isso. Veja, eu acho que uma definição simples, mas muito importante, é essa questão do arauto, porque a função do arauto só é validada se ele tiver uma mensagem. Se chegar numa cidade e ele não tiver mensagem do rei, ele pode até ter o ofício, mas ele não é arauto. Mas se ele não tiver trazido a mensagem do rei, ele de nada se valerá a sua visita naquele local. Então, por isso que quando Deus fala pela sua palavra, alguém vai proclamar ela. Alguém vai proclamar aquilo que Deus disse.